Boa noite, eu estarei falando um pouco sobre iluminismo e liberalismo. O significado da palavra iluminismo. A palavra iluminismo vem de luz e se refere à capacidade que a razão tem de tudo iluminar. A razão, dizia-se, é a luz natural do homem. A definição de iluminismo é: o iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França, nos séculos XVII e XVIII. Ele deu origem a ideias de liberdade política e econômica, defendida pela grande burguesia. O século das luzes foi um período intelectual em que diversos filósofos procuraram estabelecer a razão acima da fé e da religiosidade, e também tradição monárquica. A liberdade é o conceito organizador do iluminismo, através dela que o uso crítico da razão é possível, promovendo o avanço do debate das ideias, a formulação das leis e das regras sociais. O iluminismo rejeita a ideia de alienação ou passividade. É tarefa de ser humano desenvolver uma consciência ativa de si e do mundo. Há características do iluminismo. Negava a origem divina dos reis, porque não havia provas dessa origem. Ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária a evidências científicas. O liberalismo econômico, ou seja, sem intervenção do Estado por Adam Smith, era contrário ao absolutismo. Era a favor do avanço da ciência e da razão. Tinha o predomínio da grande burguesia. Alguns pensadores iluministas, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Denis Diderot. A definição de liberalismo. O liberalismo é uma teoria política, econômica e social embasada na ideia de liberdade individual e mercantil, em que toda a população deve ter direitos humanos iguais para garantir a livre concorrência do mercado. A visão liberal do mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho. Ou seja, para os liberais, os seres humanos eles nascem com inteligência o suficiente para conseguir o seu próprio trabalho. Ele não precisa ficar dependendo do Estado para isso. Os governos adeptos ao liberalismo econômico e político devem promover a liberdade e evitar imposições estatais, desenvolvendo uma sociedade justa e igualitária para todos. Então, o governo liberal ele não interfere muito na maneira em que a pessoa controla e conduz o próprio comércio. E além disso, ainda ele consegue facilitar para as pessoas terem comércio também. Com o liberalismo, o individualismo ganha força, pois a sua prioridade sempre deve estar à frente do coletivo. Com o liberalismo também a hierarquia social passa a deixar de existir, porque com o liberalismo o ser humano ele se torna livre. Então, perante o Estado, ele é a mesma coisa, ele se iguala. Então ele vive em função de si próprio. Ele não tem mais essa hierarquia, é todo mundo igual. Embora o discurso manifestasse a importância do desenvolvimento dos direitos iguais, com a livre concorrência econômica, as sociedades foram se tornando cada vez mais desiguais. Isso causou problemas políticos e econômicos, porque além de ter causado problemas políticos e econômicos, veio a Primeira Guerra Mundial e veio várias correntes socialistas e comunistas. Isso tudo, esse conjunto da obra, conseguiu levar o liberalismo à falência. Algumas características do liberalismo é a ampla e livre concorrência do mercado, o individualismo e a valorização do mercado, a diminuição de barreiras econômicas e medidas restritivas, a valorização das leis e a instituição da lei da oferta e da procura. Pois então, essa foi a minha apresentação sobre iluminismo e liberalismo.